Uma investigadora criminal analisou o comportamento de Nego do Borel e de Daiane Mello na situação polêmica que culminou com a expulsão de Nego do Borel. O que será que ela viu? Quais detalhes comportamentais ela observou? Teriam alguns resquícios, por exemplo, que poderiam estar associados à acusação que ele recebeu? Tudo isso a gente vai ver nesse vídeo aqui. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje continuamos com nossos comentários técnicos sobre o caso Nego do Borel. Vamos falar então sobre a análise que uma investigadora criminal, minha amiga Virgínia Malta, fez sobre o caso Nego do Borel. Ela observou o comportamento tanto do Nego do Borel quanto o comportamento da Daiane Mello e exibiu ali comentários técnicos sobre o que ela entende com base nos anos dela de trabalho na Delegacia Civil, na Polícia Civil da Paraíba, nos anos que ela trabalhou na Delegacia da Mulher e em sua experiência atual no Departamento de Homicídios. Ela fez análise ali, explicou tintim por tintim, de forma técnica, alguns comportamentos que poderiam estar associados ao que Nego do Borel fez e até mesmo se aquilo poderia ser considerado ou não um crime. Mas antes da gente seguir com o vídeo, vale lembrar que se você gosta de linguagem corporal, gosta da comunicação não verbal e quer aprender cada vez mais, quer dominar o mundo não verbal, quer se tornar um expert em linguagem corporal, você precisa se inscrever aqui no canal Metaforando, curtir e compartilhar os nossos vídeos, tá certo? Dito isso, vamos observar então o que a Virgínia Malta falou sobre o comportamento de Nego do Borel e da Daiane Mello. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando sobre comentários técnicos, não é opinião pessoal, não é o achismo e muito menos informações sem fontes. O que a gente está falando aqui tem uma base, inclusive uma base em jurisprudência, tá certo? E está sendo comentado de forma técnica. Ninguém aqui é dono da verdade e muito menos senhor da razão. Estamos apenas tentando estudar e compreender melhor o caso. Beleza? Bora para análise então. Mas como que você interpreta, então, e aí fica livre para comentar o que você quiser, a sua opinião técnica, se você quiser colocar a sua opinião pessoal também, aí a palavra é tua. Mas como você interpreta o comportamento do Nego do Borel nessa situação, perante o que ele está sendo acusado, e como você interpreta a queixa dela, né? Como eu falei, você meio que já respondeu, mas só para dar aquela amarrada mesmo. O comportamento dele, eu vejo que... Eu fiquei meio em dúvida, sabe? Quando eu fiquei olhando assim, porque trata-se de uma situação que muita gente passa. Os jovens, e nós, quando fomos jovens, também já devemos ter passado por algo semelhante, ou vimos alguém passar por algo semelhante. A partir do momento em que ele foi avisado por outras pessoas da casa que aquilo dali seria algo ruim, para ser bem didática, ele já estava de sobreaviso em relação ao qual deveria ser o comportamento dele naquele momento. Então, como eu já até falei antes, ele meio que dá uma retrocedida propositadamente para deixar a galera sair do pé dele, porém ele não se contém depois. Quando a galera foi dormir, quando o pessoal foi dormir, ele entrou em vias de fato mesmo. No toque, eu acredito que sim, porque pelos movimentos desse braço dele aqui, ó, embaixo do edredom, tá vendo que essa mão mexe aqui? Então isso aqui é muito suspeito. Ele estava realmente, eu acho, que ele poderia estar tocando as partes íntimas dela, não é a certeza como a gente vê. Então o comportamento dele aí, para mim, foi de má fé. Foi de má fé, sim, certo? Ele sabia o que ele estava fazendo, mesmo sendo avisado por todos de que não seria legal ele fazer aquilo, seria prejudicial para a imagem dele, para a imagem dela e talvez até para o posicionamento dele na própria fazenda ou em sede criminal, né? Como está ocorrendo de verdade. E o comportamento dela, como eu também já respondi antes, o comportamento dela não precisaria ser nenhum. O simples fato dela estar tremendamente alcoolizada e drogada, isso já presume a violência dele, certo? Pela nossa lei. Então, ela poderia estar dormindo. Inclusive, existe jurisprudência nesse sentido, se eu não me engano, é do STF, que fala sobre o estupro de vulnerável no momento do sono. Então, veja, se no momento do sono, em que a pessoa está desacordada, existe estupro de vulnerável, a gente faz uma analogia aí, né, nesse ponto em que ela está praticamente sem poder falar por si mesma. E mesmo assim, depois ela tem um lapso e diz assim, não, eu não posso. E aí ela oferece essa resistência.
certo? A partir desse momento, ele teria que ter parado, e se parou, fez o correto, porém, mesmo assim, ele já tinha cometido o crime anteriormente. Ele já tinha cometido, porque ela estava embriagada e ele sabia. Ele não precisava de nenhuma resistência anterior, certo? Ele até fala no depoimento dele no YouTube, quando ela disse não, eu parei, a gente não finalizou o ato, a gente não transou. Ele diz, a gente não transou, mas ele não diz que não tocou nas partes íntimas dela. Ele não diz que eu não toquei nela. Ele diz, a gente não consumou, a gente não transou. E aí, isso realmente me dá a entender, pela interpretação do discurso dele, que pode ter havido, sim, atos libidinosos embaixo daquele edredom. Você tem dificuldades para falar em público? A timidez é uma barreira para você? Você não sabe como abordar uma pessoa desconhecida, como se apresentar num seminário para uma grande audiência? Ou simplesmente gostaria de entender melhor a sua própria comunicação e a das pessoas à sua volta? Participe do evento gratuito e online O Fim da Mentira. Vai rolar do dia 4 ao dia 8 de outubro, onde em 3 aulas eu vou te ensinar não apenas sobre a linguagem corporal, mas como usar a sua própria comunicação não verbal para se relacionar melhor na sua carreira e na sua vida pessoal e entender melhor as pessoas ao seu redor. Clique no link na descrição desse vídeo e se inscreva. Em relação ao que ela falou, eu só vi esse momento aí, e eu vi também que ela falou depois, quando ela foi chamada pela produção da Fazenda, que ela disse que foi de própria vontade, que sabia o que estava fazendo. Então, naquele momento em que a mulher está passando por aquele período conturbado mentalmente, a gente não sabe nem se o que ela estava falando realmente tinha valia, porque ela estava sob o efeito de diversas emoções, ela estava sob influência de diversas emoções. Ela tinha se embriagado, ela tinha sido, no meu ponto de vista, sim, vítima desse crime, ela estava num programa público, ela estava tendo que, de alguma maneira, gerenciar aquela situação, né, de um contrato de uma emissora de TV e permanecer com a imagem dela construída ainda perante a emissora de TV. Então, eu acredito que ela teve algum cuidado quando ela fez o depoimento. Inclusive, estou vendo esse depoimento que ela deu no YouTube para a TV, ela faz vários shrugs. Vários shrugs. Em vários momentos que ela fala, eu quis. E shrugs unilaterais e bilaterais. Mas aí essa parte é com você. E aí eu acho que sim, ela ofereceu resistência sim, e que naquele depoimento para a emissora, ela estava muito debilitada para a gente confiar num depoimento daquele. Outra coisa que eu também poderia anexar seria a respeito da palavra da vítima, segundo a jurisprudência do STF e STJ, que no início de uma persecução criminal, a gente fala que, na dúvida, tudo é para favorecer o réu. É o princípio do indúbio pro réu. No início do processo, a gente tem que favorecer o réu se a gente tiver em dúvida em alguma coisa. Então, a gente não pode culpar. Então, há diversa jurisprudência, vasta jurisprudência nesse sentido, que a palavra da vítima, apesar de ter um cunho muito forte na hora de querer se provar um estupro, ela não pode estar descontextualizada do resto probatório. A minha dúvida em relação à denúncia, na verdade eu sou professor de psicologia, então essa parte de direito não é minha parte, mas parece que recentemente quando você tem minha idade, tipo 2 anos, 3 anos, enfim, 4 anos, e mesmo sem a vítima ter feito denúncia, que esses crimes poderiam ser denunciados por ação penal pública incondicionada. E aí eu queria saber, nesse tipo de caso, por exemplo, claro que eu não vou fazer, jamais quero fazer qualquer tipo, né, de apedrejamento público, como bom republicano, jamais faria isso no Estado Democrático de Direito. Mas eu queria que você só falasse, en passant mesmo, sobre essa questão da ação penal pública incondicionada, porque ainda que, vamos supor, que ela diga... gente, atenção a todos que estão me assistindo agora, certo? Ainda que ela, vamos supor, coisa hipotética, não estou dizendo que aconteceu isso, mas vamos supor que ela não queira entrar com ação nenhuma, mas a perícia, sei lá o que vai ser feito disso aí, fala assim, teve algo sim. Poderia ter essa ação penal pública incondicionada ou não? Certamente.
Essa pergunta é excelente. Inclusive, eu ia falar sobre ela, mas esqueci. Eu falo tanto, gente, mas você fez uma pergunta excelente e pontualíssima. Então, antes de 2018, o crime de estupro a vulnerável já era feito por ação pública incondicionada. No caso, eu não sei se vulnerável abrangia o caso dela em 2018, que é o não poder oferecer resistência. Não sei se a lei previa isso em 2018. Mas, depois de 2018, todo o crime contra a dignidade sexual, ele é feito através de ação pública incondicionada. Quer dizer isso, que eu, polícia, decidir se eu vou se eu vou ou não instaurar inquérito. Isso aí jamais, na verdade, né? Não posso decidir se eu vou instaurar inquérito ou não. Mas eu não posso decidir absolutamente nada a respeito desse procedimento, desse inquérito. E o promotor, ele deve, por obrigação, denunciar no caso, o acusado, nesse momento processual. Ele vai ter que denunciar, mesmo contra a vontade dela. Inclusive, enquanto policial da Delegacia da Mulher, vários foram os dias em que, num dia, eu morria de trabalhar, colhendo depoimento, fazendo BO, fazendo medida protetiva, mandando para o judiciário de última hora. Uma loucura. Olha, a Delegacia da Mulher, gente, é uma loucura. Porque é muita gente, é muita mulher sofrendo violência doméstica todos os dias. E com a pandemia, então, isso se potencializou. Então, eu e meus colegas, a gente trabalhava pra caralho. E depois, no outro dia, vinha 2, 3 mulheres chegando e dizendo, tem como tirar o que eu disse ontem? Tem como tirar? Aí a resposta padrão, não. A gente não pode tirar. Isso aqui não compete à polícia, certo? Mesmo que a gente quisesse, a gente não pode, isso não cabe a nós. Agora você, vai falar com o juiz quando for chamada, entendeu? Então é isso. Bom, a nossa análise é essa. Comenta aí o que você achou, se você discorda, se você concorda com o que foi falado aqui. Não deixe de comentar a sua opinião, comentar também quais outros vídeos você quer ver sendo analisados aqui. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Não deixe de conferir essas outras 2 análises que eu separei para você. Curta, compartilhe esse vídeo também e se inscreva no canal se você quiser ficar por dentro do universo da linguagem corporal. Te vejo por aí, valeu!